Olá, meu nome é Fábio Minato, eu faço mestrado em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina e vou apresentar alguns pontos básicos do software Mendeley. O Mendeley é um gerenciador de referências e armazena os seus arquivos, que podem ser artigos científicos, notícias, dissertações ou teses, por exemplo. Nesse sentido, se você precisa elaborar uma monografia, dissertação, tese ou artigo científico, neste vídeo você vai aprender alguns fundamentos básicos do software que auxiliarão no processo de construir a seção de referências bibliográficas e poupar o tempo que você dedica a esta seção. Para aqueles que necessitam fazer o cadastro ou baixar o software, os links para fazê-lo estarão na descrição deste vídeo. Agora, vamos aprender aspectos práticos deste software. O primeiro aspecto que poderemos destacar desse software é a criação de pastas para organizar os seus arquivos. Então, para criar uma pasta, você deve clicar com o botão esquerdo em Create Folder. Assim, você precisará nomear esta pasta. Você pode colocar o nome que deseja e que se adequa aos artigos científicos que colocará no software. Com vistas a melhor organizar estes artigos, você também pode criar subpastas. Para fazer isso, você deve clicar com o botão direito na pasta que deseja e clicar em New Folder com o botão esquerdo. Assim, você criará uma subpasta que também deverá ser nomeada. Após a criação das pastas, você pode adicionar os artigos científicos que deseja. Para fazer isso, há duas opções. A primeira é clicar em File, Add Files, selecionar os artigos que deseja e clicar em Abrir. A outra opção é abrir a pasta onde os artigos científicos estão localizados no seu computador, selecioná-los, arrastar para esta tela do Mendeley e soltar. Assim, os artigos também poderão ser adicionados no software. Perceba que os nomes que constam nos arquivos que estão nomeados no meu computador são distintos daqueles que constam no Mendeley. Isso acontece porque o Mendeley puxa essas informações não do nome do arquivo que está nomeado no seu computador, mas sim do próprio PDF. Vejamos que quando clicamos em um arquivo destes, que está no software Mendeley, ele já traz todas as informações que necessitamos para fazer nossas referências. O título do artigo, os autores, a revista que ele foi publicado, o ano, volume, edição, as páginas em que ele consta na edição da revista em que foi publicado, o resumo e, além dessas informações do artigo, quando este possui o DOI, que é o Document Object Identifier, o Mendeley busca as informações do artigo a partir desta informação, ou seja, as informações que constam como título, autores, ano de publicação ficam muito mais acuradas, porque, por vezes, quando ele busca no PDF, alguns erros são cometidos. Então, quando o artigo não possui DOI, é importantíssimo que você confira as informações que o Mendeley buscou do PDF. Ao mesmo tempo, quando o arquivo possui DOI, um processo que pode ser efetuado e que melhora as referências é clicar na lupa que consta ao lado do DOI. Assim, ele buscará informações que não constam em um primeiro momento, como o website para acessar este arquivo. E perceba que, caso você apague o título do artigo, por exemplo, e clique na lupa, este título voltará a aparecer no Mendeley. Então, esta informação do DOI é importantíssima para que você tenha uma referência melhor elaborada. Com o passar do tempo e a adição de mais artigos no Mendeley, você vai perceber que, para buscar estes arquivos, existem alguns atalhos.
Um dos atalhos é o campo de busca do Mendeley, onde você pode pesquisar por autor, título do artigo, nome do journal em que ele foi publicado, ano de publicação ou pelas notas que você fez neste artigo. Além disso, você também pode fazer pelo filtro que fica no canto esquerdo do Mendeley, onde você pode filtrar por autores, por palavras-chave dos artigos, por tags ou pelos journals em que eles foram publicados. Assim, como temos poucos artigos, faremos um filtro por autor, onde, clicando em cima de um autor que fica no canto esquerdo, percebemos que ele possui 2 artigos dos 4 em que eu adicionei. Um artifício que pode ser utilizado para encontrar um artigo mais facilmente é adicioná-lo como favorito. Para fazer isso, você deve clicar na estrela deste artigo. Clicando nessa estrelinha, você também pode buscá-lo, ao invés de por um filtro de autor, clicando aqui no canto esquerdo onde ficam todos os artigos que você adicionou como favoritos. Além disso, a bolinha verde que fica ao lado da estrela significa que você ainda não leu este artigo. Caso você tenha lido este artigo, esta bolinha ficará desmarcada. Você também pode desmarcar essa bolinha clicando com o botão esquerdo em cima dela. Assim, você identificará que esse artigo foi lido. Um detalhe importante: todas as alterações que estamos fazendo estão sendo salvas automaticamente para este computador. Caso você deseje que essas informações sejam salvas para a sua conta Mendeley via internet, você deve clicar com o botão F5 ou clicar neste botão que fica no canto esquerdo, na parte superior do vídeo. Assim, essas informações serão salvas via internet na sua conta Mendeley e você poderá acessar essas informações em qualquer computador que desejar. Para acessar o artigo científico, você deve clicar 2 vezes com o botão esquerdo em cima dele. Assim, você terá acesso ao texto que consta nesse artigo. Para destacar parte do texto que você gostou, por exemplo, você deve selecionar esta parte e clicar nesta caneta que aparece quando você seleciona parte do texto, ou aqui na parte superior do vídeo. A cor padrão é amarelo, mas você também pode trocar esta cor. Para isso, clique aqui em selecionar cor e aparecerá as opções que você tem de marcação. Caso você deseje fazer uma anotação em alguma parte do texto, você pode selecioná-la com o botão esquerdo do mouse e clicar nesta caixinha que aparece quando você seleciona ou na parte superior do vídeo em adicionar nota. Essa nota ficará salva nesta parte do texto. Caso você queira fazer uma nota geral do artigo, você pode clicar aqui ao lado de detalhes em notas. Essas são notas gerais que você pode fazer referente ao artigo e não necessariamente a uma parte específica deste. Com o passar do tempo e adição de mais artigos científicos, você perceberá que pode adicionar um artigo mais de uma vez. Neste sentido, as anotações que você fez poderão ficar duplicadas, ou até mesmo você poderá ler o mesmo artigo 2 vezes sem notar. Para evitar este problema, você pode vir aqui em Tools e Check for Duplicates. Para adicionar um website no software Mendeley e citá-lo futuramente na sua pesquisa, você clicará em File e Adicionar manualmente. Há outras opções além de websites. A opção padrão do Mendeley é Artigos publicados em revistas, mas você também pode selecionar livros, capítulos de livros e websites. Você colocará as informações referentes a esta notícia, por exemplo, e, ao final, colocará a opção de salvar. Assim, esta notícia será adicionada ao software. Para adicionar as citações da sua pesquisa e futuramente gerar a seção de referências bibliográficas, você deve instalar o plugin do Microsoft Word. Para fazer isto, você deve clicar em Tools e Install MS Word Plugin. Clicando em OK,
estará instalado. Após a instalação do plugin, você perceberá que na parte de referências do Word aparecerão estas funções do Mendeley. Estas funções são importantes para você criar as suas citações. Portanto, para criar uma citação, você clicará em Insert Citation. Assim, você poderá buscar no Mendeley o artigo que você deseja citar. Você poderá buscar por autor, pelo título do artigo ou pelo ano em que ele foi publicado. Além disso, você pode clicar em Go to Mendeley e selecionar o artigo que deseja citar. Por exemplo, digamos que nós desejamos citar aquele que favoritamos e clicar nestas aspas que aparecem aqui na parte superior do vídeo. Assim, você criará a citação deste artigo científico. Perceba que a citação foi elaborada de acordo com os padrões exigidos pela APA. Caso você deseje alterar o estilo desta citação, você deve clicar aqui em Citation Style e, dentre as opções existentes, selecionar a que é exigida pelo congresso ou revista científica que você estará enviando o seu artigo científico. Perceba que dentre as opções existentes não está a norma ABNT. Para adicionar a norma ABNT entre os estilos disponíveis, você deve voltar ao software Mendeley, clicar na parte superior em View, Citation Style, More Styles, clicando em Get More Styles e buscando pela palavra norma. Assim, você pode adicionar a norma ABNT entre os estilos disponíveis. Perceba que há duas opções disponíveis. A diferença entre essas duas opções é que a que possui a palavra Note vai adicionar as referências como notas de rodapé. Como a opção mais comum, pelo menos na área de contabilidade, é a que gera a seção de referências bibliográficas ao final do documento, instalaremos esta versão. Para fazer isto, é só clicar em Instalar. Para utilizar o estilo da ABNT que acabara de ser instalado, você, no seu documento Word, na parte de referências, deve clicar em Estilos, Mais Estilos e selecionar a opção de Norma ABNT. Perceba que o formato da citação foi alterado com sucesso. E agora, a opção pelas normas ABNT aparecem aqui na tela principal do Word. No decorrer do texto, você acrescentará mais citações. Então, por exemplo, digamos que você estará nesse processo de adicionar mais citações. E digamos que você queira adicionar uma citação com mais de um autor. Para fazer isto, você deve clicar em Go to Mendeley, por exemplo, selecionar este artigo que você deseja citar e selecionar o outro artigo que você deseja citar em conjunto. Segurando a tecla Ctrl, você clica com o botão esquerdo neste outro artigo. Perceba que os dois artigos estão selecionados. Então, quando você clicar nestas aspas e adicionar a citação, perceba que os dois documentos foram adicionados na mesma citação. Finalmente, para adicionar as referências bibliográficas daqueles artigos que foram citados no decorrer do seu texto, basta clicar em Inserir bibliografia. Assim, estes artigos que foram utilizados estarão referenciados na seção específica. Caso você deseje alterar o estilo de citação, basta clicar em Estilo e selecionar aquele estilo que é demandado pelo congresso, revista em que você está enviando o seu artigo. Por exemplo, digamos que você queira alterar de ABNT para APA. Basta clicar com o botão esquerdo em cima de APA, que o formato de citação será alterado automaticamente, bem como a forma de gerar estas referências bibliográficas. Como dica adicional, caso você tenha algum tipo de problema de ordem técnica com o programa, encaminhe uma mensagem para o Twitter do Mendeley. O link está na descrição do vídeo e eles costumam ser muito solícitos para resolver esse tipo de situação.
Destaco que os aspectos fundamentais do Mendeley foram abordados neste vídeo, mas que ainda existem outras funcionalidades neste software. Encerro este vídeo introdutório por aqui, mas fico à disposição via e-mail para solucionar qualquer outro tipo de dúvida que vocês tenham. Muito obrigado!